Olá, meus queridos alunos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para aqueles que nos acompanham, né? Para quem já me conhece, ou para aqueles que ainda estão acessando a primeira vez as nossas videoaulas. Meu nome é professor Silvio Soares, estamos com a disciplina de Direito do Consumidor para estar possibilitando o auxílio de cada um de vocês na aprovação, né, dos concursos públicos que vocês aí, né, buscam como um dos sonhos, né, da vida de vocês, buscar a estabilidade. E nós sabemos que a disciplina de Direito do Consumidor é bastante cobrada aí, né, numa diversidade de concursos públicos, né? Quem sonha com a magistratura, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, né, cursos aí de analista para os tribunais de justiça, exames de OAB, concursos bancários também muito cobrados aí, né, em alguns cargos. A figura da disciplina em Direito do Consumidor, como o Banco do Brasil, né, Banco Sul, Caixa Econômica Federal e afins. Então, nosso papel aqui é, de uma forma bastante tranquila, tentar possibilitar a vocês, né, esta facilitação na interpretação da nossa Lei 8.068, do nosso Código de Defesa do Consumidor. E é claro que nos nossos módulos anteriores, nós começamos a trabalhar com vocês a disciplina, né, Direito do Consumidor, com o tema responsabilidade civil, né? Então nós começamos o primeiro módulo falando sobre a responsabilidade civil do fornecedor, né, onde nós trabalhamos um pouquinho a figura da primeira parte dessa responsabilidade civil, também chamada de responsabilidade civil por vícios, né? Então naquele módulo nós trabalhamos todos os pontos inerentes aos vícios, que nada mais são que as anomalias vislumbradas, observadas em um produto ou serviço. É quando o produto ou serviço ele torne inadequado, ele torne, né, pessoal, improdutivo. Ele deixa de cumprir a função do qual ele veio a ser criado. Então nós trabalhamos isso no módulo anterior, então com calma vocês podem futuramente estar observando, analisando, novamente assistindo, para que vocês tenham atenção nessa primeira parte. E como já dito no módulo anterior, nós também temos que estudar um pouquinho da segunda parte da responsabilidade civil, que é uma parte um pouquinho mais aprofundada. Aprofundada por quê? Porque nessa segunda parte nós teremos a complementação de requisitos necessários para que ela possa acontecer. Então na primeira parte nós falamos de um simples problema que é aplicado a um produto ou serviço que o mesmo não cumpre a sua função. Então falamos lá do celular que não liga a sua tela, falamos do notebook, né, que não aparece a imagem. Então são singelos problemas, são anomalias identificadas no produto que desencadeia o que chamamos de vício. Já esta segunda parte, nós chamaremos ela de responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto, tá, galera? Então nós vamos falar agora da responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto. Por que isso, professor? Porque aqui nós devemos estudar um pouquinho os acontecimentos ocasionados em virtude de um produto ou serviço. É isso mesmo. Por quê, galera? Muitas vezes, né, nós sabemos que o produto que você adquire, né, que o serviço que você contrata, ele simplesmente pode deixar de funcionar. Ótimo. Então estudamos que isso é um vício, mas muitas vezes ele pode deixar de funcionar e em virtude dessa falha ele ser um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque em virtude da falha ele acaba atingindo a integridade física, saúde ou segurança do consumidor. É isso mesmo. Então por isso que nós falamos desse fato aqui, pessoal, como acontecimentos, tá? Ou seja, serão acontecimentos que irão produzir em virtude da falha de um produto ou serviço. E este acontecimento irá atingir a integridade física, saúde ou segurança do consumidor. Então, aquele mesmo celular que nós demos como exemplo, ou tal mesmo notebook que não funciona, ele tem uma complementação. Por quê? Além dele não funcionar, ele pode explodir na mão do consumidor e atingir a sua integridade física, queimar a sua mão, provocar alguma modalidade de corte, em virtude o quê? Daquela falha. Então por isso nós temos duas fases. Uma fase simples chamada de vício,
onde eu tenho uma singela falha do produto, quando ele deixa de cumprir a sua função, e uma segunda fase da responsabilidade civil, que é pelo fato, quando aquela falha, de alguma forma, ela repercute, atingindo a integridade física, saúde ou segurança do consumidor. Então eu peço muita atenção de vocês que aí estão nos acompanhando hoje na aula, galera, para quê? Para que no momento do seu estudo observem com detalhes a questão do concurso público ou a questão que você está buscando resolver aí nos estudos, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que for. Porque se lá nós estivermos observando um produto que de alguma forma ocasionou um acontecimento, este acontecimento nós chamamos também, galera, de acidentes de consumo. Nós teremos, pessoal, um defeito, ou seja, uma responsabilidade pelo fato, tá? Então, todas as vezes que nós estivermos na prova tratando de responsabilidade pelo fato, diga-se de passagem que estamos tratando de um acidente de consumo. E sendo um acidente de consumo, ele está atingindo a figura do consumidor. Então aqui nós trabalhamos de uma forma bastante simples, galera, chamada e conhecida como defeito. Então assim, dependendo dos nossos doutrinadores, e eu gosto muito de seguir esta corrente, que o defeito nada mais é que a responsabilidade pelo fato. Então, muitas vezes, quando eu observo a palavra defeito, é uma palavra o quê? Mais intensa, mais aprofundada. Porque o defeito, pessoal, no decorrer dessas questões, podem nos indagar que seriam situações da qual aconteceu um acidente de consumo. Então, quando eu falo para você, por exemplo, que você adquiriu um veículo na concessionária, foi lá, comprou o seu veículo 0 km, saiu conduzindo esse veículo da concessionária e no meio do caminho para a sua casa, o veículo parou de ter freios, né? Você buscou a frenagem e o carro não freou, você bateu num poste, o poste caiu em cima do seu carro e você teve alguns cortes na testa. O que lá nós tivemos em relação ao veículo adquirido na concessionária? Se nós analisássemos essa questão em um concurso, pessoal, o que nós marcaríamos? Nós teríamos ali uma responsabilidade do fornecedor meramente por um vício no veículo ou uma responsabilidade do fornecedor em virtude, né, de um fato. Aí muitas vezes o aluno vai parar para pensar: professor, o senhor já nos explicou o seguinte, um simples vício pode se tornar um defeito, uma responsabilidade pelo fato. Quando esse simples vício vem a atingir a integridade física, saúde ou segurança do consumidor. Então aí torna-se fácil, porque no exemplo, ele adquiriu o veículo, no primeiro momento que ele tentou utilizar o freio do veículo, não tinha, e em virtude disso ele bateu no poste, o poste caiu em cima do seu carro e produziu, né, pessoal, um acidente de consumo, ele cortou a testa. Nós estamos falando aqui, pessoal, de uma responsabilidade civil pelo fato, um acontecimento gerado em virtude de uma falha no veículo que ocasionou, né, um acidente de consumo, atingiu a integridade física, saúde ou segurança do consumidor. Então muitas vezes eu até brinco com os meus alunos e falo o seguinte: lá no concurso, ou quando vocês estiverem estudando essa disciplina, lembre-se que o fato, a responsabilidade pelo fato, por ser mais intensa, ela tem que atingir o consumidor, ela tem que trazer riscos à sua saúde, à sua integridade física. Professor, não produziu o acidente de consumo, não atingiu ou não trouxe risco à integridade física, saúde ou segurança do consumidor. Então estarei trabalhando com essa segunda fase da responsabilidade civil? Não. Nós voltaremos lá naquela primeira, estudada nos módulos anteriores, que é a responsabilidade pelo vício. Simples anomalia, quando o produto ele deixa de cumprir a função do qual ele foi criado. Então, com isso, pessoal, torna-se um pouco mais fácil nós conseguirmos identificar esta diferenciação existente na primeira fase da responsabilidade civil e na segunda fase, no qual nós chamamos de responsabilidade pelo fato,
que gera um acidente de consumo através de um defeito produzido, evidenciado naquele bem, naquele produto ou serviço ora adquirido, tá? Essa segunda fase da responsabilidade civil, que chamamos de responsabilidade civil pelo fato, pessoal, ela hoje se encontra trabalhada em 3 artigos da Lei 8.078, que é o artigo 12, o artigo 13 e o artigo 14, ambos do nosso CDC. E notem o que nos traz, pessoal, esses 3 artigos. É uma leitura, é uma interpretação diretamente dos próprios artigos para que a gente possa aí demonstrar para vocês alguns critérios basilares. Olha o primeiro que nós temos na leitura do caput do artigo 12. O fabricante, produtor, construtor, nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, de fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulações, apresentações e acondicionamento dos seus produtos, bem como informações insuficientes ou inadequadas à sua utilização e riscos. Parágrafo 1º. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança necessária que dele se legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais a apresentação, o uso e risco que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi colocados em circulação. Notem, pessoal, um ponto importantíssimo que nós temos no artigo 12 é observarmos que no caput, em primeiro momento, nós falamos de forma diferenciada do artigo 18 que nós estudamos no módulo anterior. Por quê? No módulo anterior, nós falamos que o artigo 18, que trata da responsabilidade civil pelos vícios, ele fala que todos os fornecedores, de forma solidária e independentemente de culpa, responderão pelos problemas ocasionados em virtude dos seus produtos colocados no mercado de consumo. Então lá ele traz a palavra todos. Ele fala que respondem solidariamente esta cadeia de fornecedores. Perfeito. Aqui, pessoal, quando nós tratamos dessa segunda parte da responsabilidade civil, notem que no caput do artigo 12 nós não falamos fornecedor, mas ele identifica de forma clara aqueles que conduzem esse produto ou serviço para o mercado de consumo. E ele fala de quem? Do fabricante, do produtor, do construtor e do importador. Então aqui, pessoal, nós temos fabricante, produtor, construtor e importador. Por que ele deixou claro, pessoal, estas figuras aqui no caput do artigo 12? Pelo seguinte sentido, e é uma grande pegadinha que os concursos nos trazem. Quando nós falarmos de responsabilidade pelo fato, diga-se de passagem de um acidente de consumo, que é a segunda fase da responsabilidade civil, galera, nós estaremos trabalhando com a figura do fornecedor, tá? A figura do fornecedor imediato, que é aquele, que entrega o produto a você, é aquele que disponibiliza esse produto ao consumidor final, ele fica guardadinho. O fornecedor imediato, a figura da responsabilidade civil pelo fato, ele fica guardadinho. Por que guardadinho, professor? Porque quando nós falarmos, me desculpe, de uma alteração em um produto, e essa alteração do produto ocasiona um acidente de consumo, quem que estará à frente nesta responsabilização? O artigo 12 fala que poderá ser o produtor, o construtor, ou importador, ou fabricante. Então olha que interessante. Onde fica o fornecedor imediato, professor? O fornecedor imediato, ele fica no que nós chamamos de stand-by, ou seja, ele fica guardado, ele fica o quê? Protegido pelo que nós chamamos de
responsabilidade subsidiária. É isso mesmo. No caso da responsabilidade pelo fato, galera, ou seja, um acidente de consumo, primeiro passo é buscarmos a responsabilidade de quem? Do fabricante, produtor, construtor ou importador. Na falta destes, ou na não identificação e localização destes, aí sim, galera, nós iremos o quê? Buscar a responsabilidade do fornecedor imediato. Então, olha um exemplo que nós temos, pessoal, para que nós tenhamos a oportunidade de identificarmos esse tipo de responsabilização. Vamos supor que você comprou o seu celular lá na loja, lindo e maravilhoso, o seu iPhone 12, né? Comprou o seu iPhone 12 e foi para casa. Chegando em casa, você abriu a caixa desse iPhone e foi testá-lo. Quando você ligou, né, apertou o botão Power, ele acendeu a tela, só que a tela ficou toda branca, não aparecia informações. De repente ele começou a esquentar e bum, explodiu na sua mão esquerda, provocando uma queimadura de 2º grau. Se essa questão estivesse na prova, o que você marcaria? Houve um dano? Houve. Houve um acidente de consumo? Houve, porque atingiu a integridade física do consumidor. Então nós estamos trabalhando com uma responsabilidade pelo fato. Perfeito, professor. Mas vamos supor que a questão esteja um pouco mais profunda e ela pergunte para você quem será responsabilizado. Porque é fácil definir vício de defeito, é fácil definir vício de responsabilidade pelo fato. Mas notem que a questão ainda pode trazer uma complementação lhe perguntando quem será responsabilizado. Então notem, primeiro momento é nós observarmos que o artigo 12, em relação aos acidentes de consumo, em relação à responsabilidade pelo fato, ela já tem um rol principal, que é o fabricante, produtor, construtor ou importador. Neste caso, pessoal, do celular, nós poderíamos, em primeiro momento, nós teríamos que buscar a responsabilização do fabricante. Então, buscar lá, né, pessoal, a marca no qual desenvolveu o produto Apple, né, o seu iPhone 12, e buscar acioná-la judicialmente em virtude daquele dano ocasionado a você, em virtude daquela queimadura que foi desferida à sua mão e em virtude do dano, né, pessoal, material que você teve em relação ao próprio produto, no qual você pagou mais de R$8.000, né? Então notem que aqui nós teríamos a atribuição do fabricante, pessoal, né? Como responsável por este produto, como a pessoa que deveria ser acionada, neste caso concreto, para que pudesse o quê? Né? Se responsabilizar-se pelo dano ocasionado. Mas e a figura da loja, professor, que é o fornecedor imediato, que foi ela que lhe vendeu o iPhone, foi lá na loja X do centro da cidade que você entrou e comprou o produto. Ela será eximida, excluída de responsabilidade? Galera, não é isso que o artigo 12 quer. Não é isso que o legislador nos trouxe nessa segunda parte da responsabilidade civil. Ele simplesmente deixou o fornecedor imediato nestes problemas evidenciados quanto aos nossos produtos de forma o quê? Subsidiária. Então, seria como se fosse uma proteção, uma blindagem nesse primeiro momento que o fornecedor imediato possui. Então, primeiro eu tenho que analisar fabricante, produtor, construtor ou importador, e na falta deste ou na falha deste, aí sim nós teremos a figura o quê, pessoal? Do fornecedor imediato. Então ele não está sendo eximido de responsabilidade, ele simplesmente está tendo o quê? Uma proteção em primeiro momento, para que primeiro eu busque estes que estão acima dele, para depois, em caso de negativa, eu possa subsidiariamente, após uma negativa destes, de acionar a figura do fornecedor imediato, tá? Então por isso, pessoal, nós temos que ter essa cautela, né? Quando eu falo em acidente de consumo, quando eu falo em responsabilidade pelo fato,
Quando eu falo em defeito, onde um produto, além de falhar, ele atingiu a integridade física, saúde e segurança. Porque muda-se a responsabilidade. Lá nos vícios, no módulo anterior, como já dito, a responsabilidade é solidária. Eu trago a cadeia de fornecedores. Aqui, na responsabilidade pelo fato, no acidente de consumo, né, no defeito evidenciado quanto ao produto, eu tenho já um rol principal, que é o fabricante, produtor, construtor ou importador, tá? E subsidiariamente a figura do comerciante, ou seja, o nosso fornecedor de imediato, que é aquele que vende, que entrega diretamente esse produto a você, consumidor final. Bacana? Notem, pessoal, que o nosso artigo 12, aí ele nos traz o parágrafo 1º e os incisos que nós fizemos a leitura, né, no comecinho hoje do nosso módulo. E o parágrafo 1º, pessoal, do artigo 12, ele simplesmente já pondera em nos estabelecer qual seria o critério de um produto defeituoso, né? E ele deixa bem claro, me desculpa aqui, pessoal, que o produto defeituoso é aquele que não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. Então, produtos defeituosos é quando ele não oferece a segurança necessária que eu espero em relação àquele produto que foi colocado no mercado de consumo. Então, quando eu compro um celular, pessoal, eu espero que ele traga uma segurança mínima necessária, da bateria não explodir, da bateria não abrir e correr líquidos e desencadear um acidente de consumo, como esse ácido da bateria machucar a minha mão, da tela do celular, em regra, não quebrar quando eu estiver utilizando bem, para produzir cortes na minha orelha ou no meu rosto, na minha face. Então, são o que, pessoal? Seguranças mínimas necessárias que esperamos que aquele produto irá desenvolver no momento da sua utilização. Então, o parágrafo 1º, simplesmente, do artigo 14, nos trouxe essa definição, que produto será defeituoso quando não oferece a segurança que dele se espera, que dele razoavelmente esperamos que não venha a acontecer, levando em consideração as circunstâncias relevantes. Então ele falou, da apresentação do produto, ele falou dos usos e riscos que razoavelmente se esperam do produto e a época em que foi colocado em circulação. São 3 pontos importantes que nós devemos observar. Por quê, professor? Nós encontraremos no mercado de consumo, galera, né, produtos que, em virtude da sua natureza de fruição, ele já desencadeia riscos. Então, por isso, o legislador falou, olha, deveremos levar em conta os usos e riscos que razoavelmente esperamos daquele produto, né? A sua apresentação e então mesmo a época que foi colocado no mercado para vocês. Como exemplo da faca, pessoal, eu gosto sempre de falar da faca para os meus alunos. Qual que é o objetivo primordial de uma faca? É produzir o corte. Então a faca, pela sua natureza de fruição, pessoal, pela sua singela criação, ela já tem um risco, não é? Então, se eu não utilizar de forma adequada, eu posso, né, com a utilização da faca, produzir um dano à minha pessoa, a mim como consumidor, né? Então, se eu não uso ela de forma conforme ela foi, né, demonstrada no seu manual, ou conforme nós temos uma condução natural da utilização de uma faca, ela pode cortar a minha mão. E notem, imaginou que numa simples utilização de uma faca você cortasse a sua mão, pronto. Se nós analisássemos no pé da letra da lei, eu poderia já acionar a marca desta respectiva faca para que ela viesse a me indenizar. Porque ia falar assim, olha, comprei essa faca, utilizei essa faca e ela desferiu um corte na minha mão. Então, tive um prejuízo, tive um dano e quero, né, que esta respectiva marca me indenize. Então seria muito fácil, pessoal, né? Não só em relação à faca, mas outras espécies de produto. Então o legislador também teve uma limitação em ter uma análise criteriosa sobre o produto, sobre a identificação das falhas que ele possa conter. Então no caso da faca, eu tenho que levar em conta, pessoal, né, a natureza de fruição que ela tem, os riscos quanto à sua utilização. Então eu tenho que utilizar a faca com cautela, com cuidado, para evitar que eu tenha essas possibilidades de corte. Porque
estas possibilidades de corte em si não desencadeariam uma ação indenizatória. Segundo, a faca pode desencadear um defeito, ela pode ocasionar um acidente de consumo e eu poder reivindicar uma ação reparatória, por exemplo, contra o fabricante? Sim. Vamos supor, pessoal, que na utilização desta faca, cortando uma determinada peça de carne bovina, o cabo desta faca, que deve ser firme, ele esfarela na sua mão, você perde a estabilidade com a lâmina e a lâmina corta um dos seus dedos. Opa, mudou a situação, professor. Por quê? Mesmo analisando o uso e os riscos que razoavelmente eu espero da faca, em nenhum momento esperamos e aguardamos que o cabo da faca, que deve ser o quê, pessoal? Bastante resistente, ele esfarele na sua mão. Então, como ele esfarelou, ele quebrou, ele produziu, pessoal, um acidente de consumo. E neste exemplo, nesta circunstância, eu tenho sim um defeito. Eu tenho, pessoal, um produto que trouxe falhas quanto ao seu desenvolvimento e essa falha atingiu o consumidor. Aí sim, teríamos a possibilidade de reivindicar ao fabricante uma reparação desses danos. Então, por isso, pessoal, a gente tem que ficar bem atento, observar a questão, observar o produto que ali venha a ser definido, para que a gente não caia nessas pegadinhas de identificar se existe mesmo uma falha no produto ou se aquele produto já traz na sua utilização esses riscos quanto à sua própria natureza. A apresentação, como já dito, ela é importante, ela tem que ser observada e principalmente a época em que ele foi colocado em circulação, pessoal? Isso é bastante importante observarmos. Primeiro, porque eu falo do medicamento, o exemplo do medicamento. Nós tínhamos, pessoal, medicamentos que passaram por todo um crivo de análise, critérios experimentais, testes feitos, para que ele pudesse ser colocado à disposição de nós consumidores, para que ele pudesse ser colocado no mercado de consumo. Mas mesmo assim, os remédios muitas vezes eles podem trazer riscos, não é verdade? Então, já teve remédios que foram colocados no mercado de consumo e após consumidos, pessoal, eles trouxeram danos ao consumidor. Eles trouxeram o quê, acidentes de consumo. Um deles que nós observamos, à época, se não me engano, acho que o nome dele era Citotec, que foi um remédio, à época, criado para o tratamento, pessoal, gástrico, As pessoas tinham problemas de úlceras gástricas, eram direcionadas a consumir esse determinado remédio para trazer, pessoal, um tratamento a estes problemas. Só que o que foi identificado, pessoal? Que a época que foi colocado em circulação, beleza, ele foi analisado, testado e ele poderia ser vendido. Mas, tempos posteriores, foi identificado que as mulheres gestantes das quais utilizavam deste produto ocasionavam, pessoal, aborto instantâneo. Então, olha que interessante. Por mais que tivessem efetivado testes, todas as análises hoje exigidas pelos órgãos, pessoal, de vigilância e análise para que esse produto pudesse chegar às mãos do consumidor, infelizmente, ele ainda desencadeou esse grande dano de mulheres gestantes que à época consumiram e tiveram abortos instantâneos. Houve um acidente de consumo, com certeza, pessoal, e um gigantesco acidente de consumo, a perda do seu filho. Então, o que aconteceu? À época, analisamos, pessoal, como esse produto foi colocado em circulação. Ele tinha todas as análises e autorizações, mas houve identificação desta falha. Tanto é que esse produto, posteriormente, ele foi o que, pessoal? Proibido da sua utilização a nível nacional. É um produto ainda que continua sendo proibido a sua utilização, Tanto é que muitas vezes nós observamos em reportagens que mulheres, na fase gestacional, quando querem provocar este aborto, acabam reivindicando a compra desses produtos fora do território nacional, através da entrada desses produtos de países próximos às nossas fronteiras, que torna-se um pouco mais fácil de adquiri-los,
adentram aqui através, né, de um descaminho, da falta de recolhimento, na realidade do contrabando, porque é um produto hoje que gera uma ilegalidade no território nacional e acabam consumindo, provocando sérios problemas a ela, né, pessoal? E em muitos casos, né, isso provoca uma grande hemorragia e pode direcionar até ao falecimento desta mãe. Então, é bastante cauteloso essa situação, mas infelizmente ela ainda muito ocorre. Então, houve essa proibição no Brasil e era um determinado produto que estava em circulação, que foi analisado, mas que em segundo plano ele foi proibido em virtude do que, pessoal? Das suas reações colaterais atribuídas às gestantes, tá? Então, por isso, o nosso parágrafo 1º do artigo 12 é bastante claro nesse sentido, em estabelecer essas caracterizações, tá? Então, sempre devem ser observadas a apresentação do produto, a época, né, que ele foi colocado em circulação e os riscos que razoavelmente se espera quanto à sua utilização, tá? Outro ponto importantíssimo que nós temos aqui também no artigo 12, pessoal, no parágrafo 2º e 3º. O parágrafo 2º fala o seguinte: o produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Galera, é uma perguntinha também que os concursos públicos adoram nos trazer como pegadinhas. Notem que se hoje houve a condução para a criação e desenvolvimento de um produto superior, melhor que o antigo, não pode dizer que o antigo torna-se o quê? Um produto defeituoso. Um produto que ocasiona, por exemplo, acidente de consumo ou um produto que não pode mais ser utilizado pelo consumidor. Olha um exemplo básico, televisões. Hoje nós trabalhamos o que, pessoal? Com uma modernidade, nós estamos falando de televisões de LED, televisões, né, com tecnologias 4K, de ultra megapixels, né, aquelas que trazem uma definição gigantesca de imagem. Mas há anos atrás nós não tínhamos essas espécies de televisores. E nós trabalhávamos, pessoal, com a figura o quê, né, dos televisores de tubo. Então muitas vezes vocês estão indo do outro lado da tela, ainda tem, né, televisões de antigamente, que são as televisões de tubo, aquelas grandonas, do fundo gigante. Então notem, hoje eu tenho a TV de LED, que tirou de plano as TVs de tubo. Aí eu lhe pergunto, aquele que hoje tem uma TV de tubo, poderia acionar, por exemplo, a marca, alegando que em virtude da criação da TV de LED, a TV de tubo tornou-se tornou-se um produto defeituoso? Não. Ela pode ainda ser utilizada? Pode. Tanto é que nós tivemos alternâncias nas frequências das transmissões e ela só consegue hoje ser utilizada, por exemplo, para assistir canais abertos através de um receptor digital. Mas se você tiver o receptor, né, ligado a essa TV de tubo, você assiste os canais, né, em HD, que é em alta definição, sem problema algum. Então, ela não deixou, pessoal, em virtude da criação de uma nova modalidade de TV, de ser considerada, né, um produto defeituoso. Então, tome cuidado com isso. Então, a criação de novas técnicas, a criação de novos produtos não induzirá a dizer que o produto antigo ele torna-se naquele momento defeituoso, tá? Então, não é porque criou-se a televisão de LED que a partir daquele momento a TV de tubo, o pessoal, vai provocar um acidente de consumo. Não, ela pode ainda ser utilizada e ela não perde a sua função em si. E ela não torna-se naquele momento defeituosa, tá? Então isso é bastante importante também. Muitas vezes os concursos gostam de trazer essas pegadinhas. Criação de novos produtos, não induz dizer que os produtos antigos tornam-se, né, não utilizáveis e tornam-se produtos defeituosos, tá? Parágrafo 3º, um parágrafo também muito importante que eu gosto de relatar aos meus alunos. Por quê? O parágrafo 3º do artigo 12, ele nos trará as alternativas, pessoal, das quais o fornecedor poderá se eximir de responsabilidade. Então notem que o Código de Defesa do Consumidor foi criado para a proteção de quem? Do consumidor. Mas ele também irá estabelecer critérios e limitações para que eu, fornecedor, possa me responsabilizar. Então eu vou ter situações das quais eu possa levantar a minha mão como fornecedor e falar, aqui
eu não tenho Olá, meus responsabilidade. amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está assistindo essa aula nossa demonstrativa no YouTube. Gente, preste atenção. Nós aqui da Lá Concurso, nós somos um grande player de cursos preparatórios, em especial para carreiras bancárias. E nós preparamos um super curso para você que pretende ser empregado da Caixa Econômica Federal em 2022. Este ano, 2022, acredito eu que o concurso deve sair. Por quê? Porque ano passado nós tivemos somente para cargos para reserva de cadastro reserva para PCD, que não preenche todas as necessidades da Caixa Econômica. Gente, olha só, como forma de amenizar a interrupção dos seus estudos, este curso, preste atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 45, mas você vai pegar o valor da promoção. Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você fala diretamente com nossa central de atendimento, toda ela estruturada para receber vocês, e fala: eu quero o desconto promocional da Caixa Econômica que o professor Lac falou no vídeo do YouTube. Você pode resumir isso, que você vai pagar 10 parcelas de R$ 30. Tá bom, meus amigos? Pode confiar, este curso nosso é muito competitivo, um curso de altíssimo nível. Espero vocês aqui na Lac.